Olá, eu sou a professora Elisa Van Eycken e agradeço o convite das colegas Cristiane, Paula e do colega Clinton para proferir essa palestra no 23º COBRAF. As evidências no tratamento de crianças e adolescentes com mielomeningocele que apresento são baseadas no parecer técnico-científico sobre fisioterapia neurofuncional da criança e do adolescente com mielomeningocele, redigidos por mim e pela professora Cristiane Baez, para a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, a ABRAFIN, da qual fazemos parte. Como definição, a mielomeningocele, ou espinha bífida aberta, é a forma mais comum e grave de espinha bífida, que ocorre entre 1 e 10 por mil nascidos vivos no mundo. Ela é a falha no fechamento do tubo neural, aproximadamente na 4ª semana do período gestacional. Essa falha impossibilita a formação do processo espinhoso de vértebra, caracterizando o disrafismo vertebral, por onde extravasa-se o conteúdo desse canal vertebral, formando-se o cisto na altura dessa má formação. Esse cisto contém o líquido cefalorraquidiano, meninges e tecido neural. A imagem mostra, então, a parte óssea que não foi fechada, não se formou o processo espinhoso, a formação da bolsa, né, do tecido da pele no dorso da criança, com a medula, as meninges, as raízes e o líquido cefalorraquidiano. A etiologia da mielomeningocele ainda é desconhecida, entretanto, ela está associada a fatores genéticos, como alterações cromossômicas de um só gene, relacionados ao metabolismo do ácido fólico, da glicose e dos retinoides, e à apoptose. Também está associada a fatores maternos não genéticos, como a diminuição da ingesta de ácido fólico, hipertermia, terapia anticonvulsivante, entre outros. A mielomeningocele, ela está associada a outras malformações. As principais são a hidrocefalia, que é a dilatação dos ventrículos cerebrais, né, caracterizando uma ventrículomegalia, causada pelo aumento da pressão do líquido cefalorraquidiano, cuja absorção está comprometida, e pela estenose do seu aqueduto. Essa hidrocefalia ela é mais significativa após a cirurgia de reparo do cisto. Nessa cirurgia, se coloca, então, um chute de drenagem desse líquido cefalorraquidiano na direção do estômago ou peritônio. Outra malformação associada é a síndrome de Chiari, ou Chiari 2, caracterizada pela protusão do tronco encefálico e do cerebelo para o canal cervical, que pode ser visto na imagem abaixo. Em relação ao comprometimento na medula, nós caracterizamos como nível da lesão. Em relação ao nível da lesão, há uma correlação forte dele com a incapacidade que é experimentada pelas pessoas com mielomeningocele. De forma geral, os níveis da lesão são chamados de nível torácico, lombar alto, entre L1 e L3, lombar baixo, entre L4 e L5, e nível sacral. Existe também uma relação importante do potencial de deambulação e capacidade funcional, baseado não só nesse nível da lesão, mas também na função cognitiva, que está diretamente associada tanto à hidrocefalia quanto à Chiari 2. Em relação a esses níveis de lesão, a gente também pode relacionar com a capacidade de ação muscular ou com a força muscular, e assim distribuir o nível em 5 como sem atividade muscular nos membros inferiores, o que gera uma ausência de deambulação ou uma deambulação não funcional, ou ainda podendo gerar uma deambulação terapêutica. O nível da lesão geralmente é o nível torácico.
até a gente chegar no nível 1, no qual a força muscular de flexores plantares é boa e existe apenas a franqueza dos músculos intrínsecos do pé. Nesse nível e com essa força muscular, a criança ou adolescente são deambuladores comunitários e muitas vezes não tem necessidade sequer de órteses, mas apenas de palmilha. E essa criança é capaz de deambular no ambiente externo com outras crianças. O nível da lesão geralmente é o nível sacral, segundo nível sacral, ou ainda caracterizado como lesão baixa. A deambulação, para a maioria desses níveis de lesão, é possível com a utilização de órteses. McDonald, em 1999, apresentou esse quadro olhando o nível do comprometimento, que ele chamou de nível da paralisia, e o equipamento necessário. Então, na lesão de nível torácico, é necessária a utilização de uma órtese ou de um tutor longo que faça a estabilização de tornozelo, joelho, quadril e pelve e ainda de um colete que sustente a região lombar. A deambulação, normalmente é uma deambulação terapêutica e essa criança provavelmente fará uso de cadeira de rodas e utilizará o parapódio para manutenção da postura de pé e realização de algumas tarefas. No nível lombar alto, a utilização de um tutor longo também é necessário pela a necessidade de estabilização também do quadril. Então, ele também pode ser somente um deambulador de ambulatório, né, de tratamento, ou algum pequeno espaço de movimentação domiciliar, com o uso do parapódio para a manutenção da postura de pé e realização de atividades de pé. O nível lombar baixo geralmente utiliza ou um estabilizador para o joelho, né, um CAFO que pega joelho, tornozelo e pé, ou apenas um AFO que pega tornozelo e pé. No caso dessa imagem, a utilização das hastes laterais também está correlacionado à dinâmica de rotação dos membros inferiores dessa criança, principalmente em relação à tíbia. Então, a necessidade de uma estabilização mais alta, evitando um aumento dessa rotação. E, geralmente, então, para o nível sacral, a criança ou utiliza apenas uma AFO, uma palmilha, ou até nenhuma necessidade de órtese ou dispositivo de auxílio. Em relação ao tratamento, o tratamento da pessoa com mielomeningocele deve ser interdisciplinar, com o foco na independência e na funcionalidade. A fisioterapia é parte desse tratamento interdisciplinar, mas não existe um consenso que indique a intervenção mais adequada. Em 2018, com base em revisão em artigos indexados do PubMed, Lastars e colaboradores indicaram a escassez na produção científica de estudos clínicos controlados e randomizados sobre a reabilitação neuromotora na espinha bífida, destacando apenas 3, e apontando que isso dificulta a recomendação do tratamento. Nessa imagem, nós podemos observar os 3 estudos, né, um de 2011, cujo grupo intervenção recebeu treino domiciliar em esteira ergométrica e cuidado regular não especificado, e o grupo controle apenas cuidado regular. A amostragem contou com crianças e adolescentes até 12 anos, sendo 19 no controle e 23 na intervenção. A proposta foi o uso progressivo da esteira ergométrica, que teve como resultados efeitos de longa duração na deambulação e efeitos moderados e de curto prazo no gasto energético da locomoção do grupo intervenção. Não houve mudança no grupo controle.
O artigo de 2013 fez um estudo clínico randomizado com follow-up com um grupo recebendo gesso seriado e outro alongamento passivo. Crianças com mielomeningocele e contratura flexora de joelho, sendo 10 no grupo gesso seriado e 8 no alongamento passivo. Melhoras estatisticamente significantes foram observadas em ambos os grupos, imediatamente após o uso e até um ano depois. O maior ganho de amplitude, entretanto, foi no grupo gesso seriado. E os autores indicam a necessidade de mais estudos para o gesso seriado como técnica de melhor resultado para a contratura flexora de joelho. Em 2017, um estudo experimental randomizado controlado teve um grupo controle recebendo o que chamou de fisioterapia convencional, fortalecimento muscular, controle postural, utilização de órteses. E um grupo experimental recebeu fisioterapia baseada na facilitação neuromuscular proprioceptiva. Foram crianças de até 18 meses, 6 crianças em cada grupo. E os resultados mostraram melhora no controle postural nos dois grupos, não identificando um maior benefício de uma abordagem sobre a outra. Em relação às avaliações, o estudo de 2013 sobre gesso seriado e alongamento nas contraturas flexoras utilizou a goniometria convencional. O estudo de 2011, que usou a esteira ergométrica, fez uma avaliação da capacidade física, peso, altura, IMC, gordura subcutânea, dinamometria para avaliação da força muscular, VO2-PIC, teste de caminhada de 6 minutos, custo energético da locomoção e ainda informação de aderência ao programa. O estudo de 2017 utilizou como avaliação a definição do nível da lesão pela classificação de Hofer, que é gerada de acordo com a força muscular dos músculos-chave e a sensibilidade superficial cutânea dos dermátomos equivalentes, utilizou o GM-FM para a função motora e usou o PED para a funcionalidade. De forma geral, artigos disponíveis sobre fisioterapia para crianças e adolescentes com mielomeningocele incluem eletroestimulação, cinesioterapia e o biofeedback. Eletroestimulação e biofeedback foi utilizada com o objetivo de controle esfincteriano anal, em 2 estudos, em 86 e em 88. Os estudos não conseguiram comprovar a superioridade de nenhuma técnica sobre a outra, mas que, utilizadas juntas, além do treino de evacuação em horário específico, podem promover um bom resultado, ou um melhor resultado do controle esfincteriano anal. O estudo de 92 utilizou a estimulação intravesical transretal para tratar a incontinência urinária com crianças com bexiga neurogênica por mielomeningocele. Em 97, o estudo utilizou a eletroestimulação não invasiva também para tratar a bexiga neurogênica e para tratar o intestino neurogênico de pessoas com mielomeningocele. Nenhum dos 2 estudos conseguiu comprovar a eficácia da eletroestimulação, seja ela intravesical, seja ela não invasiva. Em 2020, uma revisão sistemática com meta-análise sobre o uso da estimulação elétrica para tratamento de disfunções do cólon incluiu o intestino neurogênico associado a mielomeningocele. Esse estudo incluiu diversas técnicas de eletroestimulação. Dentre elas, a estimulação do nervo sacral indicou uma melhora na incontinência fecal. Mas a conclusão indica que são necessários estudos clínicos controlados e randomizados cegos e mais participantes para que haja uma produção de evidência de alto nível sobre a eficácia da eletroestimulação. Os 3 estudos randomizados e controlados que
apresentaram a cinesioterapia como a técnica fisioterapêutica utilizada. O estudo de Grote e colaboradores de 2011 avaliou o efeito do condicionamento aeróbico e na função de deambulação de um programa domiciliar do uso de esteira, comparado ao programa de cuidado usual sem esse treinamento. O grupo intervenção demonstrou resultados positivos no condicionamento aeróbico e relatou melhoras nas atividades de vida diária, incluindo a deambulação. Como essa amostra do estudo foi heterogênea e pequena, os resultados individuais foram muito variáveis, demonstrando a dificuldade de um estudo clínico controlado randomizado para essa população. No estudo de 2013, os autores compararam a efetividade do uso do gesso seriado com o alongamento passivo de músculos do joelho para tratar a contratura flexora em crianças com espinha bífida. Ambas as técnicas promoveram ganho de amplitude de movimento, porém o gesso seriado promoveu maior ganho dessa amplitude. E, por último, o estudo de 2017, comparando os dois programas de fisioterapia com 12 crianças, sendo 6 em cada grupo, utilizou exercícios de fortalecimento muscular, controle postural e correção com o uso de órtese e a facilitação neuromuscular proprioceptiva com estímulo reflexo, contato manual, aproximação ou tração de articulação e padrão diagonais de movimentos, além da iniciação rítmica para o iniciar do rolar, o sentar e o engatinhar. Os resultados desse estudo demonstraram que houve melhora no controle postural das crianças, sem diferença significativa entre os grupos de intervenção. Concluímos, então, que a reabilitação neuromotora neurofuncional de crianças com mielomeningocele necessita de evidências científicas de estudos randomizados controlados para suportar a recomendação do melhor tratamento, como disse Starza 2018. Assim, com base nos 3 estudos assim qualificados, recomenda-se a deambulação em esteira ergométrica, indicada para melhorar o condicionamento aeróbico e a marcha de crianças e de adolescentes que já possuem marcha comunitária e que têm a capacidade cognitiva de seguir ordens. Alongamento muscular passivo, ele é indicado para aumentar a flexibilidade muscular e, assim, a manutenção das amplitudes de movimento. O gesso seriado, ele tem a função de aumentar a amplitude de movimento articular na presença de contraturas flexoras, melhorando a extensibilidade de tecidos moles na articulação, principalmente na articulação do joelho. A conduta de controle postural, ela é adequada todas as vezes que se pretende manter o corpo contra a gravidade, seja para uma atividade estática, seja para uma atividade dinâmica, como a marcha, por exemplo. A utilização de contração muscular isotônica ativa, ela é pertinente para manter a ação fisiológica muscular e a amplitude de movimento disponível. E ela está bastante relacionada com a execução de tarefas para o bem-estar e tarefas que a criança deseja executar, como brincar, por exemplo. A utilização da técnica de facilitação neuromuscular proprioceptiva, ela é bem-vinda na indicação de ativação de contração muscular ativa e o aumento da força e resistência musculares, controle e manutenção da postura. Por último, órteses são necessárias para a maioria das crianças com mielomeningocele. Elas devem ser utilizadas para prevenir ou minimizar as contraturas e deformidades musculoesqueléticas, para manter o alinhamento musculoesquelético e possibilitar o ortostatismo ou a marcha. Grata pela participação, deixo aqui o meu e-mail para o contato de vocês. Obrigada.